Presidente Lula volta a reclamar da União Europeia para fechar acordo com o Mercosul. Fundador da OceanGate já havia admitido que errou na escolha do material para construir o submersível que implodiu. Indicadores do IBGE revelam que as condições de vida do brasileiro melhoraram. Comércio das festas juninas deve movimentar 6 bilhões de reais no país. Vasco também é punido com 30 dias sem torcida no estádio depois dos tumultos por causa de mais uma derrota. ONU alerta para o risco da violência sair do controle na Cisjordânia. E as mulheres superaram os homens no ensino à distância do Brasil. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula voltou a reclamar hoje da União Europeia que estaria dificultando um eventual acordo com o Mercosul. No último dia da cúpula em Paris, o presidente também recebeu a promessa de um investimento de 100 bilhões de dólares para melhorar o meio ambiente do planeta. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que os países mais ricos do mundo vão cumprir a promessa firmada no Acordo de Paris e financiar ações de sustentabilidade para os países em desenvolvimento. O valor é de 100 bilhões de dólares. O compromisso foi feito diante de líderes de mais de 100 países na cúpula para um novo pacto de financiamento global na França, onde foram discutidas ferramentas capazes de garantir os gastos com novas fontes de energia e ações que amenizem os prejuízos ao clima do planeta. O evento, que durou 2 dias, também discutiu novos modelos de financiamentos multilaterais e com bancos de desenvolvimento. Os países participantes concordaram com a necessidade de uma reformulação nos protocolos e regras de empréstimos e financiamentos, especialmente para os países mais pobres. O Banco Mundial anunciou que novos contratos terão uma cláusula capaz de suspender temporariamente a dívida de países mais vulneráveis à crise climática. A cúpula pelo novo Pacto de Financiamento Global foi concluída na manhã desta sexta-feira na França. No discurso de encerramento, o presidente Lula cobrou dos presentes um esforço para reduzir as desigualdades sociais, raciais e de gênero em todo o mundo. O presidente brasileiro também reforçou o compromisso de acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030, mas elevou o tom ao afirmar que os países da União Europeia querem impor sanções aos países do Mercosul que eventualmente descumprirem ambiciosas metas climáticas, o que estaria travando o acordo entre os dois blocos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Como é que a gente vai resolver isso? Lula também voltou a falar do uso de moedas locais para o comércio entre países parceiros. Tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Eu não sei por que o Brasil e a Argentina têm que fazer comércio em dólar. Por que a gente não pode fazer nas nossas moedas? Eu não sei porque Brasil e China não podem fazer nas nossas moedas. Por que eu tenho que comprar dólar? Então essa é uma discussão que está na minha pauta. E se depender de mim, ela vai acontecer na reunião dos BRICS, que será em setembro. E vai acontecer também na reunião do G20, porque nós vamos precisar colocar mais companheiros africanos para participar do G20. Após a reunião da cúpula, Lula foi recebido por Macron no Palácio Eliseu para um almoço oficial.
E o presidente Lula cancelou o jantar que estava marcado com o ditador saudita Mohammed bin Salman, além de ser acusado por vários serviços de inteligência de várias atrocidades, como ter ordenado o esquartejamento de um jornalista dissidente. O saudita deu joias de presente a Jair Bolsonaro em um escândalo envolvendo o agora ex-presidente. O dono do submersível que implodiu depois de cair no mar em uma viagem de turismo para uma visita ao Titanic admitiu que cometeu erros quando produziu o veículo. Ele estava dentro e foi uma das vítimas. A coletiva de imprensa realizada ontem pelo porta-voz da Guarda Costeira dos Estados Unidos só confirmou o que muitos já esperavam sobre o caso do submersível. A implosão catastrófica citada pelo órgão é basicamente o resumo da maior probabilidade do que poderia ter realmente acontecido com o submarino, já que ele não tinha nenhuma regulamentação de que poderia atingir profundidades tão extremas quanto atingiu. Muitos se perguntam sobre os ruídos captados pelas aeronaves canadenses na quarta-feira, mas as autoridades informaram que esses barulhos não tinham ligação com o submarino, já que a localização entre os sons e onde os destroços foram encontrados não estão alinhados. Mas o que de fato é uma implosão? A ação ocorre quando um objeto, uma estrutura ou um edifício colapsa em direção ao seu centro. No caso do submersível, ocorreu em razão da pressão externa do mar ter superado a de dentro do submarino. Um exemplo é essa imagem de um tanque. Foi exatamente esse movimento que ocorreu na embarcação, só que muito mais forte, já que estava a 4.000 metros de profundidade. A implosão é o oposto da explosão, na qual a força que leva à destruição é liberada para fora a partir do centro do objeto. Por exemplo, no caso desse tanque kamikaze russo. Tradicionalmente, os submarinos são projetados para suportar a pressão da coluna d'água e são construídos com cascos reforçados e materiais resistentes. Mas esse desastre poderia ter sido evitado se o fundador da OceanGate, Stockton Rush, que também morreu na expedição, tivesse seguido as regras da física. Em uma entrevista no ano passado, Rush afirmou que o projeto da cápsula não era convencional e que quebrou algumas regras. Uma delas é sobre a mistura de fibra de carbono e titânio, que são componentes que não trabalham juntos. Mas Rush afirmou que utilizou na embarcação para quebrar a regra com lógica e boa engenharia. Se fosse apenas de titânio, o interior seria mais apertado e caberiam apenas 2 pessoas. Como foi feito, sobrou espaço, mas faltou resistência à pressão. Após a confirmação da tragédia, o foco dos trabalhos está em retirar do fundo do mar os destroços do Titã para tentar entender o que realmente aconteceu. A investigação vai ser complexa por causa da dificuldade em coletar esses vestígios a uma profundidade de quase 4 quilômetros. Outra dificuldade é pelo fato de a tragédia ter ocorrido em águas internacionais, onde nenhum governo tem jurisdição. A Operação Prepore da Polícia Federal destruiu hoje tratores, maquinários e um caminhão toureiro usados na extração ilegal de madeira no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. O objetivo da ação é combater o desmatamento e o corte seletivo no local. De acordo com as investigações da PF, uma organização criminosa composta por madeireiros locais e até líderes indígenas atua no parque. E o valor estimado de madeira coletada pelo grupo equivale a cerca de 170 milhões de reais. Mas o prejuízo somado à degradação ambiental dentro da terra indígena foi avaliado em 1 bilhão e 700 milhões de reais. Além de lucrar com a prática ilegal, o grupo é acusado de silenciar parte da comunidade indígena insatisfeita. Todas as provas coletadas na operação vão integrar uma série de documentos para solicitar a prisão dos autores. Criar animais silvestres sem autorização é crime.
Quando são resgatados, a maioria deles é levada para o Centro de Reabilitação em Campo Grande. É o caso dos mais de 100 jabutis apreendidos no interior do estado de Mato Grosso do Sul. A quantidade de jabutis impressiona. São 108 animais que foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental no município de Cacilândia. A PMA de Cacilândia ela recebeu uma denúncia anônima que tinha uma pessoa que estava criando jabuti e foi ao local. Segundo o proprietário, ele teria ganhado alguns jabutis, colocou no terreno, foram se reproduzindo e ele perdeu o controle. A gente acredita que nem o proprietário sabia quantos animais tinha no terreno dele. Depois de mais de 400 quilômetros de viagem, os animais estão em boas mãos. No Centro de Reabilitação, em Campo Grande. Agora eles passam por um período de observação, que a gente chama de quarentena, né? Que a gente continua vendo se eles têm algum problema de saúde, como está o estado nutricional deles, se eles estão bem. E aí, depois dessa quarentena, a gente começa o trabalho de reabilitação. A gente começa a fazer os manejos com eles e adaptando a alimentação também para ser mais próxima do que eles vão encontrar na natureza, até o momento de uma soltura. Muitas pessoas fazem entrega voluntária deles ou encontram eles pela rua, transitando e trazem para nós. Mas assim, uma apreensão desse tamanho, né, com tantos jabutis, eu não tinha visto ainda. O que cresceu também foi a demanda aos profissionais do CRAS. Hoje, com cerca de 350 animais em tratamento. Em média, são abrigados 2.500 animais por ano. Mas nem todos que chegam são de apreensões, como este filhote de tamanduá-bandeira, entregue por voluntários da Prefeitura de Três Lagoas. Criar animais silvestres sem autorização é crime. E quem for pego de maneira irregular, além de multa, poderá responder judicialmente. Às vezes a pessoa se depara com o animal e pega aquele animal para criar. Nesse caso, ela está incorrendo num crime, né, que é a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e também na multa. A multa para essas situações, se o animal não for ameaçado de extinção, é de R$500 por animal e se for ameaçado de extinção, é 5 mil por animal. E a seguir, indicadores do IBGE revelam que as condições de vida do brasileiro melhoraram. E o comércio das festas juninas deve movimentar 6 bilhões de reais no país. O Supremo Tribunal Federal começou hoje a julgar 45 acusados de participar dos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. Esse é o 8º bloco de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Entre os acusados está o homem flagrado quebrando o histórico relógio de Dom João VI e o homem que furtou a réplica da Constituição. Até o momento, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes votaram para tornar mais estes acusados em réus. Os casos estão sendo julgados no plenário virtual e os ministros devem votar até a próxima segunda-feira. A Receita Federal abriu a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023 nesta sexta-feira. Este lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. Os pagamentos do segundo lote de restituição do imposto de renda serão feitos a partir do dia 30 de junho. Segundo a Receita Federal, cerca de 5 milhões de contribuintes serão contemplados e vão receber um total de 7 bilhões e meio de reais. Este é o maior valor pago pelo fisco em um único lote de restituição na história. Ainda de acordo com a Receita, todo o valor será destinado a contribuintes que têm prioridade no recebimento. Idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, professores ou ainda aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Os pagamentos das restituições serão feitos em 5 lotes. O primeiro já foi pago em 31 de maio. O terceiro e próximo lote está agendado para 31 de julho. Na sequência, as datas de pagamento serão 31 de agosto e 29 de setembro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda. Em seguida, basta acessar Consultar a restituição. Caso identifique pendências na declaração, o contribuinte pode retificá-la,
corrigindo as informações necessárias. De São Paulo, Leonardo Félix. Durante um período de 9 anos, a qualidade de vida dos brasileiros aumentou em níveis consideráveis. Por outro lado, a desigualdade social aumentou e as minorias seguem com menor bem-estar. As áreas de moradia, saúde, educação e lazer avançaram de uma maneira positiva jamais vista desde o início da série histórica. Por outro lado, a desigualdade permaneceu no mesmo patamar. O bem-estar é muito baixo nas famílias em que o chamado cabeça da casa é preta, parda, mulher ou ainda que tem menor renda ou baixo grau de instrução. Os dados foram revelados por 2 edições da pesquisa de orçamento familiar divulgadas pelo IBGE. Segundo o levantamento, a população brasileira em geral começou a viver melhor nos últimos anos. O índice de perda de qualidade de vida da população, que as pessoas desfrutavam entre os anos de 2007 e 2008, caiu quase 30% entre 2017 e 2018. Significa que tudo melhorou. Já o índice de desempenho socioeconômico cresceu 13% no mesmo período. Esse aumento só foi possível graças a diversas políticas públicas de desenvolvimento social. Mas essa melhora não foi suficiente para eliminar as diferentes desigualdades presentes em nosso país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a desigualdade foi mais intensa do que nas outras regiões. A disparidade social fica mais evidente quando comparamos os assuntos relacionados à educação, acesso aos serviços financeiros, padrão de vida, transporte e lazer entre as diferentes classes sociais. Portanto, a pesquisa mostrou que o bem-estar das famílias também é severamente impactado por diferentes áreas da vida. O mau humor do mercado internacional com temores de recessão não contaminou os indicadores aqui no Brasil. O dólar subiu 0,13%, indicando estabilidade em relação a ontem, fechando o dia cotado em R$ 4,77. Já o Ibovespa se deslocou da queda das principais bolsas internacionais e também terminou em estabilidade, com 0,04% no terreno positivo, aos 118.977 pontos. Pela primeira vez na história, aconteceram 9 semanas seguidas acumulando alta. O Ministério do Turismo calcula que as festas juninas deste ano deverão terminar com uma das maiores movimentações econômicas dos últimos anos. A estimativa é de 6 bilhões de reais no país inteiro. Na Bahia, o comércio também está agitado. Os dias são de inverno, mas a tradição junina esquenta as vendas do comércio. Sempre tem aquele calçado e aquela roupa que precisam ser comprados. O negócio é pesquisar. Se você não pesquisar, você não encontra, né? Mas você pesquisando, aqui, por exemplo, mesmo nessa loja, encontrei blusinha arrumadinha, que dá para você curtir festas juninas. Muitas blusinhas, muito shortinho, muito arrumadinho, que dá para você curtir um precinho pequeno, né? A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio Bahia, fez uma estimativa de crescimento de cerca de 4% nas vendas agora em junho, principalmente nos setores de vestuário e de supermercado. O faturamento deve ficar próximo dos 2 bilhões de reais, recorde na série iniciada em 2011. Rafaela percebeu na loja um movimento melhor neste ano. Muita gente veio de outras cidades comprar em Teixeira de Freitas. E a Redondeza vem sim, Caravelas vem, Prado, Ocobaça, a gente tem bastante cliente dessas redondezas. Então, quando tem show nas cidades vizinhas ou aqui mesmo em Teixeira, muita gente vem fazer compra no nosso comércio. Como cidade polo de uma micro-região, o comércio de Teixeira precisa estar preparado para receber os visitantes. Este ano é considerado da retomada do movimento de antes da pandemia da Covid-19. Está tendo bastante procura, né, no comércio. A cidade de Teixeira de Freitas, ela abastece toda a região, Itamaraju, Medeiros Neto, Ibirapuã, Lagedão, Itabatã, Mucuri. A gente abastece a região todinha, né?
Daiane é enfermeira e veio de Itamaraju em busca de preço bom. O preço mais em conta, aqui o comércio é mais amplo, mais novidade. E sempre nós que é das cidades vizinhas viemos para cá para comprar aqui. Todos os anos a administradora Ana Catielli também viaja de Itamaraju para comprar nas lojas de Teixeira. Assim, aqui em Teixeira é muito bom, entendeu? Tem uma variedade de mercadoria e também uma variedade de preço, né? Uma variedade muito boa. Geralmente aqui eu consigo encontrar o que eu quero. Para fazer com que os clientes entrem e não saiam sem comprar, as lojas evitam mexer no preço ou então oferecem condições de pagamento difíceis de recusar. Nós estamos num momento assim muito bom, né, esperado por todos os comerciantes, né, vamos dizer assim, porque quando a gente sai da época sazonal, agora que foi o Dia das Mães e a gente adentra o mês de junho, momento assim bem esperado pelo comércio, porque nós temos a oportunidade de alavancar nossas vendas, né? Os preços não mudam, né? Pelo contrário, né? Nós aproveitamos esse momento onde que o comércio tem esse aquecimento, né? Nas vendas, devido às festas, né? As pessoas viajando, a gente procura até ofertar mais, né? Opções em produtos para os clientes. A Singapore Airlines foi eleita a melhor empresa de aviação do mundo. Pela 5ª vez recebeu o prêmio Skytrax World Airline, considerado o Oscar da aviação comercial. Ela reassumiu a ponta depois de 3 derrotas consecutivas para Qatar Airways. Mas se tem algo que não muda é a qualidade das companhias asiáticas. Elas dominam o top 10 há vários anos e dessa vez não foi diferente. Os asiáticos emplacaram 8 das 10 melhores companhias do mundo. Essa foi a 5ª vez em que a Singapore levou o primeiro lugar geral. E só a Qatar venceu mais edições, com 7 no total. A competição não é fácil nem para os Estados Unidos. A Delta é a norte-americana melhor ranqueada e ficou em 20º lugar. Entre as brasileiras, a primeira é a Latam, em 45º. E a tradicional Gol não figurou nem entre as 100 melhores companhias do mundo. E a seguir, ONU alerta para o risco da violência sair do controle na Cisjordânia. E o Vasco também é punido, com 30 dias sem torcida no estádio, depois dos tumultos por causa de mais uma derrota. A linha internacional na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul, está sendo revitalizada e vai se tornar um verdadeiro cartão postal para os moradores da região. Deverá também aumentar o fluxo de turistas. A linha internacional tem quase 6 quilômetros de extensão e une as cidades de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Todos os dias, milhares de pessoas circulam livremente nos 2 lados da fronteira. A região também recebe um grande número de turistas, atraídos pelo comércio paraguaio, em busca principalmente de produtos eletrônicos de última geração. A linha é considerado o patinho feio entre as 2 cidades, com pouca infraestrutura e praticamente nenhuma urbanização. Porém, esta situação vai mudar com uma obra milionária que já foi iniciada. Vai ser a maior obra da história da fronteira do Brasil com o Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul. A linha internacional será totalmente modernizada e revitalizada. Serão investidos cerca de 100 milhões de reais de financiamento do Fomplata e contrapartidas do governo do estado e da prefeitura de Ponta Porã, com o apoio do governo do Paraguai. De acordo com o projeto, as benfeitorias incluem ciclovia, pista de caminhada, terminal internacional de ônibus urbanos, estacionamento, comércio em containers, além das construções de parques urbanizados, pista de skate e equipamentos esportivos. Quem mora e trabalha nas 2 cidades já vive a expectativa pela conclusão das obras. Vai ser uma obra muito bom e bonito também para a cidade tudo, né? Tanto Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, né? Vai trazer um lugar onde o povo pode sair, se divertir, ou pelo menos olhar, tirar foto, porque aqui não
Tanto no Paraguai, no lado do Brasil, quase não tem. Só tem a Parque do Zervai, e aqui no Paraguai quase não tem. É um lugar onde as crianças podem brincar, sair, se divertir. Vai ser uma obra muito, muito boa. Nós, como pontaporanense, nós temos que ter coisa boa. Nós estamos vendo a cidade aí degradada, né? Aí pro lado da Receita já não tem mais para onde ir. Caminhão para tudo quanto é lado. E tem que ter alguma coisa de bom. E eu acho que é vai ser um grande passo para a fronteira. Quando duas prefeituras, uma de cada lado, se unir e fazer essas coisas bonitas. A obra também vai melhorar a fiscalização e o combate à criminalidade, principalmente o tráfico de drogas e de armas, contrabando e homicídios, muito comuns em áreas de fronteira. Vai ser instalado um moderno sistema de monitoramento por câmeras de vigilância em toda a extensão. Logicamente que a urbanização traz também a segurança, a iluminação, muitas vezes o controle, o sistema de vídeo monitoramento que será ampliado também na linha internacional. Isso tudo, além de trazer o aspecto da beleza, ele traz o aspecto da segurança e a questão que é mais importante ainda, é o controle das pessoas, principalmente que cometem crime de um lado e do outro. De acordo com a Prefeitura de Ponta Porã, a expectativa é de que a primeira etapa da obra seja entregue em cerca de 12 meses. O Ministério da Saúde estabeleceu hoje em portaria um incentivo financeiro para ampliar o número de leitos nas UTIs pediátricas do Brasil. Mas a ajuda só vai valer para os estados e municípios que decretarem estado de emergência em saúde pela síndrome respiratória aguda grave, como já aconteceu no Acre e em Pernambuco. O valor a ser destinado será de R$ 2.000 a R$ 2.600 por leito. A medida foi tomada por conta do aumento no número de casos em crianças, o que causou uma superlotação nas unidades de tratamento. O Ministério da Saúde atualizou em uma nota técnica as recomendações para o uso da máscara no dia a dia, entre elas o uso por pessoa com sintomas gripais, já que também podem ser casos suspeitos de Covid-19. No mês passado, a Anvisa já havia flexibilizado as medidas de proteção facial, tornando a obrigatoriedade restrita a apenas alguns grupos específicos em unidades de saúde. Mas por conta do aumento dos casos de síndrome respiratória agudas graves, o Ministério indicou alguns grupos recomendados a utilizar a proteção. Segundo a pasta, os grupos são o de pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, além de pessoas que tenham tido contato próximo com caso suspeito ou confirmado. O outro grupo são de pessoas com fatores de risco para complicações da Covid-19, ou seja, imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. A recomendação para esse grupo é para evitar mais internações, já que eles se encontram em situações de maior risco de contaminação, como locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e em serviços de saúde. As medidas de prevenção, para além da máscara facial, continuam a ser fortemente recomendadas pelo Ministério. Entre elas estão o distanciamento físico, a higienização das mãos com álcool em gel 70% ou água e sabão. A flexibilidade tem como contexto a determinação da Organização Mundial de Saúde, que descreve a pandemia da Covid-19 no momento atual como um problema de saúde estabelecido e contínuo, não constituindo mais uma emergência global. No Brasil, o cenário apresenta queda do número de óbitos, hospitalizações e admissões em unidades de terapia intensiva relacionadas à doença. O Ministério da Agricultura confirmou 2 novos casos de gripe aviária de alta patogenicidade no sul, ou seja, provavelmente os animais vão apresentar sintomas. São 41 casos confirmados até a noite de hoje. O Ministério informou que outras 11 investigações estão em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. Mesmo assim, as notificações em aves silvestres não comprometem o Brasil de ser um país livre da doença. O Vasco da Gama jogará pelos próximos 30 dias sem a presença do torcedor nas arquibancadas de São Januário. A punição foi imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva
após a confusão generalizada de ontem à noite do Cruz Maltino para o Goiás. As próximas semanas serão difíceis para o Vasco da Gama, que não contará com o seu 12º jogador nas arquibancadas para tentar fugir da zona do rebaixamento e evitar a 5ª queda para a Série B em sua história, após 2 anos amargos na segundona. Nos próximos jogos, o Cruz Maltino enfrentará o Cuiabá, o Cruzeiro e o Atlético Paranaense. Todos os jogos com portões fechados. Além disso, o Vasco não terá direito a ingressos para seus torcedores nas partidas disputadas em outros estádios. Tudo isso por conta das cenas de violência registradas em São Januário ontem à noite. Torcedores indignados com a fase do clube, que vive uma crise que parece não terminar, jogaram sinalizadores no gramado e tentaram invadir o campo de jogo para intimar os jogadores. O quebra-quebra não aconteceu apenas nas arquibancadas. No estacionamento do estádio, vários carros foram depredados e nas ruas ao redor de São Januário, torcedores entraram em confronto com a polícia. Depois de tanta pressão da torcida, o técnico Maurício Barbieri foi demitido. O treinador, que para boa parte dos vascaínos já deveria ter sido dispensado depois da goleada sofrida pelo Flamengo por 4-1, não resistiu a mais um vexame. Barbieri chegou ao Vasco no começo do ano, com a missão de comandar a volta do time à elite do futebol brasileiro. Mas logo no início do trabalho, fracassou no Campeonato Carioca e foi eliminado da Copa do Brasil dentro de casa para o ABC de Natal. A diretoria do Vasco agora estuda possíveis nomes no mercado para substituir Barbieri. William Batista, técnico da categoria Sub-20, foi o escolhido para assumir interinamente a equipe até a chegada de um novo treinador. A ONU fez hoje um alerta sobre o risco do conflito entre israelenses e palestinos na Cisjordânia sair do controle. Quase 20 pessoas morreram desde o início da semana, a maioria palestinos. As Forças Armadas de Israel têm atacado de maneira intensa diversas regiões ocupadas pelos palestinos. Uma das estratégias empregadas foi a utilização de ataques com drones, o que não ocorria há 17 anos no local. E a crise aparenta estar cada vez maior. Isso porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que a tática de Israel para atacar com força o que ele classifica de terrorismo é reconstruir o que ele chamou de nosso país. Existe um plano para erguer 9.000 casas em um assentamento que é alvo de ataques na Cisjordânia. Dessa forma, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que a situação na Cisjordânia ocupada está se deteriorando acentuadamente, acrescentando que as forças israelenses mataram pelo menos 7 palestinos, incluindo crianças em um campo de refugiados. Falando em Genebra, o porta-voz turco Jeremy Lawrence levantou preocupações sobre uma escalada no uso de armamento militar avançado por Israel e pediu ao país que alinhasse suas ações com o direito internacional. Os ataques aéreos com helicópteros e drones no campo de refugiados de Jenin representaram uma grande intensificação do uso de armamentos pesados. Condição essa oposta a de uma situação de aplicação da lei. No comunicado, a ONU afirma ainda que, como potência ocupante, Israel também tem a obrigação, com base no direito humanitário internacional, de garantir a ordem pública e a segurança no território palestino ocupado. Um grupo de arqueólogos encontrou os restos de uma antiga cidade maia no meio de uma selva na península de Yucatán, no México. Foram achadas diversas estruturas semelhantes a pirâmides, com mais de 15 metros de altura, além de grossas colunas de pedras e 3 praças. O Instituto Nacional de História do México batizou o local de Ocomtum, que em maia significa coluna de pedra. Algumas peças desenterradas do local indicam que a região foi habitada entre os anos de 600 e 800 e pode ter sido um importante centro populacional.
Os maias são considerados uma das maiores civilizações do hemisfério ocidental e são famosos pelas construções em forma de pirâmide feitas de pedra. E a seguir, divulgada a nova previsão para o surgimento de casos de diabetes. E as mulheres superaram os homens no ensino à distância no Brasil. O número de pessoas com diabetes vem crescendo em um ritmo alarmante no mundo todo. De acordo com um recente estudo publicado na revista científica The Lancet, mais de 1 bilhão de pessoas serão portadoras da doença em 2050. Os próximos 30 anos deverão ser marcados por um aumento sem precedentes do número de pessoas com diabetes. A estatística de 529 milhões de pessoas portadoras da doença, que já é considerada alta, deve mais que dobrar no período e chegar a um total de 1 bilhão e 300 milhões. De acordo com a pesquisa, a maioria desses casos serão de diabetes tipo 2, forma da doença que é ligada à obesidade e pode ser evitada com uma reeducação alimentar e práticas de atividades físicas regulares. Embora os casos tenham tendência de crescer no mundo todo, algumas regiões serão mais atingidas que as outras. É esperado que quase 17% da população do norte da África e Oriente Médio tenham diabetes em 2050. Já na América do Sul e Caribe, esse número cai para 11%. Segundo os estudiosos que realizaram a pesquisa, o aumento da taxa de crescimento do diabetes não é apenas alarmante, mas também um desafio para todos os sistemas de saúde do mundo, já que a doença está ligada a vários outros problemas, como doenças cardíacas e derrames. A pesquisa tem o objetivo de mostrar o ponto em que a saúde da população mundial pode chegar se continuar no ritmo em que se encontra, além de passar uma consciência da desigualdade, já que existem diversos pacientes diabéticos vivendo em países de baixa e média rendas que não têm acesso ao tratamento médico adequado, o que dificulta ainda mais a luta contra a doença silenciosa e muitas vezes fatal. O ensino à distância atrai cada vez mais as mulheres à modalidade de ensino, que passou a crescer com maior intensidade durante a pandemia. E a perspectiva para os próximos anos é de ampliação do número de alunos. É a segunda vez que a Yalice está fazendo um curso superior. O primeiro, ela não conseguiu concluir, mas agora, aos 33 anos, faz aulas à distância de serviços jurídicos e acredita que vai dar certo, de acordo com seu ritmo de vida. Fiz durante 2 anos um curso presencial e aí, na época, por algumas questões, eu não consegui finalizar e optei pelo EAD. Por conta dessa flexibilidade, para mim seria bem melhor, né? Já a Adriana, de São Paulo, viu na educação à distância uma forma de profissionalizar a confeitaria. Logo no início da minha trajetória, tinha dupla jornada. Trabalhava na CLT e nas horas vagas fazia doce. E eu sentia a necessidade de me aperfeiçoar cada vez mais. Com os cursos online, abriu as portas em poder estudar no meu melhor horário e ter a flexibilidade de fazer minha própria agenda. E com isso, fui melhorando cada vez mais os produtos. Um estudo da plataforma de ensino online Coursera, em parceria com a Comissão Europeia, aponta que 22% das mulheres que já fizeram cursos à distância conseguiram aumentar os rendimentos. Segundo a pesquisa, as mulheres representam metade dos alunos da educação online na América do Norte e na América Latina. Já na África, Oriente Médio e Ásia, elas correspondem a cerca de 30% dos alunos. Com elas, a modalidade deverá crescer 14 bilhões de dólares até 2026 em todo o mundo. Sí, creemos que el aprendizaje en línea puede desempeñar un papel muy importante para ayudar a las mujeres a alcanzar sus objetivos de aprendizaje, pero también objetivos laborales. No Brasil, 2 milhões e 100 mil mulheres estudam à distância e, segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, ABMS, os cursos mais buscados são pedagogia, administração e enfermagem. Mais de 3 milhões e 700 mil estudantes fazem graduação à distância no Brasil. 58% são mulheres.
Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, questões sociais e culturais, como a segurança na volta para casa ou estar mais perto dos filhos, favorecem a presença delas neste tipo de curso. Hoje nós temos 38 cursos de educação à distância. A nossa meta é expandir, temos aí dentro do nosso planejamento estratégico chegar até 2027 a 25 mil alunos nessa modalidade, e isso passa pela abertura de novos cursos, na modalidade EAD e também com a metodologia semipresencial. Só para o ano de 2023 a gente tem previsto cerca de 2 milhões de investimento em materiais didáticos, que envolve e-book, que envolve videoaulas, e além disso a capacitação desses professores que precisam se apropriar da metodologia para a educação à distância. Nesta universidade, os professores passam por treinamentos periodicamente para que apresentem o conteúdo de maneira mais atrativa para os alunos que estão no ambiente virtual. E o material didático é atualizado todo semestre. Além disso, as videoaulas são gravadas nos laboratórios temáticos de cada disciplina, o que possibilita maior compreensão aos mais de 7 mil alunos que estudam pela internet. Segundo o coordenador do ensino à distância da universidade, os acadêmicos que fazem aulas à distância podem ser mais comprometidos e costumam se sair melhor nas avaliações, como o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. E para quem pretende fazer um curso à distância, vale a recomendação da vice-presidente da BMS, Débora Guerra. Ela afirma que é necessário pesquisar a reputação e as notas da instituição junto ao MEC e reforça que o ensino à distância é uma ferramenta legítima de educação capaz de transformar a sociedade. E se a educação à distância é uma forma de ampliar a possibilidade das pessoas estudarem, sejam homens e principalmente as mulheres, que ainda têm muitas dificuldades para entrar no mercado de trabalho e para se posicionar, inclusive, enquanto relação social, que a educação à distância se fortaleça e seja valorizada, obviamente com qualidade, que tem que ser, mas que a gente possa crescer cada vez mais. Os brasileiros, as brasileiras, estudarem, estarem no ensino superior, terem a sua formação completa para melhorarem as suas vidas e assim vai melhorar o país. Então, eu vi na EAD essa oportunidade de poder finalizar meus estudos e ter a minha graduação. Neste sábado, dia 24 de junho, o Ministério Mulheres que Vencem se reunirá na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus para 2 cultos de avivamento. E você, mulher, está convidada. Derrama tua cheque. Derrama, Senhor, sobre essas mulheres. Derrama tua cheque. É a glória do Senhor que será derramada. Presença que nós clamamos aqui hoje, Senhor. A cada 3 meses, as mulheres que vencem se reúnem na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo, em uma grande corrente de fé. No último encontro, faltou lugar, mas não disposição. Olha, meu Deus, o esforço daquelas que estão lá fora, penduradas na escada, mulheres que estão lá na rua e que não conseguiram entrar aqui hoje. Mas tudo isso porque elas querem ver a tua glória. Elas querem ver o mover do Senhor. Elas querem ver o Senhor operando. Elas vieram aqui hoje porque precisam ser avivadas. Pela fé, naquele culto, muitas viveram o extraordinário. São muitas pessoas, eu não vou conseguir ir até você. Mas eu quero que no ato de fé você faça aquilo que você não estava conseguindo fazer. Se você tinha uma bursite, tendinite, você não levantava os braços. Se você tinha qualquer limitação, eu quero que você levante agora a sua mão ao céu e aplauda Jesus lá em cima. Só quem tinha esse problema. Isso. Você está curada.
transformada pelo poder de Deus. Quem aqui foi visitada pelo poder de Deus? Tem gente emocionada lá no fundo, chorando porque foi visitada pelo poder de Deus. E quem é aqui? Olha, é muita pessoa, é muita gente, eu não consigo chegar até você. E agora as mulheres terão uma nova oportunidade de participar de um encontro do Ministério MQV para avivar a fé, agradecer, buscar por si, por seus familiares, em 2 cultos especiais marcados para este sábado. Nesse tema anual que nós estamos fazendo, Aviva, Senhor, que foi a oração do profeta Abacuque, mas ainda falando de avançar. A gente tem que aprender a avançar, como diz em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Às vezes a gente se sente triste, desanimado na vida, porque a gente preferiu não prosseguir. Preferiu estacionar, Deus não me ama, Deus não quer mais nada comigo, mas não é isso. A palavra de Deus vai ensinar que essas mulheres podem avançar e ir para o caminho certo. É dia 24 de junho, às 11 horas da manhã e às 4 da tarde, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, Avenida São João, 791, República, bem pertinho do metrô. E o meu convite especial para elas que estão me assistindo é que você traga uma amiga. Aquela que está afastada, aquela que parou de avançar, estacionou, abandonou até o barco. Meu recado é para elas. Venham, tragam essas mulheres, venha, vai ser muito especial. Você não pode ficar de fora. E nesse domingo, às 3 da tarde, o missionário R.R. Soares vai estar no Paraná para realizar o evento Reuniões de Fé e Milagres no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Acompanhe. Neste castelo belíssimo funciona a Igreja Internacional da Graça de Deus do bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O espaço conta com um amplo salão com capacidade para cerca de 1.000 pessoas. O ambiente é climatizado com a acessibilidade para facilitar a locomoção de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. No prédio ainda tem um espaço reservado para que os pais possam deixar os seus filhos sob os cuidados de uma equipe capacitada enquanto acompanham aos cultos. Além de tudo isso, o local tem estacionamento próprio. A expectativa é de que o público lote o local. E é aqui que o missionário R.R. Soares vem este domingo, dia 25 de junho, para realizar uma reunião às 15 horas. Sobre este assunto, nós conversamos agora com o pastor Carlos de Souza, que é o responsável pela Igreja da Graça aqui no Sítio Cercado. Pastor Carlos, qual é o objetivo dessa reunião do missionário? O objetivo, Ana, é cumprir o ID de Jesus. O missionário tem feito isso com muita excelência por todo o Brasil, por todo o mundo. E chegou a vez do Sítio Cercado. Mais uma vez, na verdade, ele vem para pregar a palavra. Não só pregar a palavra, como também mostrar o poder de Deus, que cura os enfermos e expulsa os demônios, livra as pessoas das opressões. E quem pode participar? Todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas. É um evento aberto ao público, gratuitamente. As pessoas vêm à igreja e vão receber aí o entendimento da mensagem. Esse evento está aberto em nome de Jesus. Pastor Carlos, agora conta pra gente um caso assim extraordinário, fora do comum mesmo, que já aconteceu aqui na Igreja da Graça durante uma reunião do missionário. Então, nós não podemos deixar de mencionar, né, o testemunho da paraguaia. Ela que veio do Paraguai a Curitiba para fazer um tratamento. E deu certo, bem certinho, Deus preparou aquele dia para ela, que ela ouviu, ficou sabendo da reunião que aconteceria aqui no Sítio Cercado e tomou uma posição. Ela tomou uma decisão importante. Ela então vem ao Sítio Cercado, vem à reunião do missionário, chegou aqui carregada. Chegou aqui com bastante dificuldade, não conseguindo nem andar sozinha, com muleta, com uma série de problemas, mas recebendo a palavra, ela então creu naquilo que foi pregado e ela saiu daqui feliz, andando, voltou para o seu país e está lá testemunhando daquilo que Deus faz na vida da pessoa. Legal, pastor. E qual é o endereço da Igreja da Graça do Sítio Cercado? Nós estamos aqui
Em Curitiba, na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3.800, aqui no bairro Sítio Cercado, um local muito conhecido, de fácil acesso, tem um terminal de ônibus muito perto, quase em frente à igreja, de todas as partes. As pessoas vêm, ônibus, para aqui o Sítio Cercado. Então, na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3.800 aqui no Sítio Cercado, no Castelinho, esse dia vai ficar marcado, eu creio, em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigado pela audiência, aproveite bem o final de semana, uma boa noite, fique na paz. Tchau.